E aí, amigos, estou de volta com esse tradicionalíssimo já no meu canal Papo Cabeça. Hoje, o assunto é muito triste. Já adianto para vocês que o assunto é muito triste. É a decadência do futebol de Campinas, uma das maiores cidades do país, com dois dos clubes mais tradicionais e importantes, Guarani e Ponte Preta e Guarani, rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas apesar dessa tristeza toda do assunto, é uma alegria porque eu estou revendo aqui dois queridíssimos amigos, Oswaldo Luiz e Edson Souza, dois dos principais nomes da imprensa esportiva de Campinas, colegas com quem eu tive o prazer de trabalhar durante muitos anos. Oswaldinho Luiz atualmente no SBT de Campinas, o Edson Souza na Band de Campinas, com suas histórias, com seu conhecimento. Amigos, muito obrigado por atenderem esse convite aqui, apesar do peso do assunto, né, da tristeza do assunto, porque para eu que sou do interior de São Paulo, nascido em Jaú, crescido em Bariri, e aprendi a ver essas duas forças do futebol do interior, Guarani e Campinas, sempre dificultando a vida dos gigantes daqui de São Paulo, e sendo campeões, sendo vice-campeões, o Guarani, o único campeão do brasileiro do interior, a Ponte Preta, a equipe que mais títulos do futebol do interior de São Paulo conquistou. Muita coisa para a gente falar sobre essa história, mas é triste demais ver o que está acontecendo. Obrigado, amigos, por vocês terem atendido esse convite. Pode falar, Oswaldo. Não, vocês escolhem a ordem aí, que o papo aqui é livre. Poxa, Nori, obrigado, boa noite, um abraço para você, para o meu irmão Edson Souza, uma alegria muito grande revê-los, uma imensa satisfação, e apesar, realmente, como você abriu brilhantemente, né? O assunto é um assunto muito triste, muito negativo para nós, para todos que amam o esporte, independentemente de militar, trabalhar no jornalismo esportivo aqui de Campinas, quem ama, quem tem paixão, como você relatou. Eu sempre falo, o Guarani e a Ponte Preta foram a minha faculdade, porque eu morava numa cidade aqui perto de Campinas, e, na verdade, quando eu tinha boas notas na escola, meu pai deixava eu vir para Campinas, ver o Guarani e ver a Ponte. Então, eu praticamente me interessei pelo jornalismo esportivo e caminhei por esse lado, fruto da inspiração do que Ponte Preta e Guarani despertavam em mim. Eu era meio que na contramão dos meus amigos, dos meninos que São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. Eu gostava, para mim, era o futebol de Campinas a minha paixão. E, obviamente, dói profundamente isso, porque aquilo que um dia me inspirou e aquilo que um dia criou em mim a vontade de ser, da profissão que eu abracei há quase 40 anos, hoje, nesse estado lastimável, muito triste, sem dúvida nenhuma, uma das páginas, se não a página mais negativa da história da dupla campineira. E o Edson Souza, além da história como jornalista, ele tem uma particularidade que eu acho que deve ser ainda mais dolorida para ele. O Edson Souza, para quem não sabe, além de grande repórter, ele foi jogador profissional de futebol. Jogou pela Ponte, é isso, Edson Souza? Jogou pelo Paulista de Jundiaí. Contra a Ponte, que você vai me contar uma história. Jogando pelo Paulista de Jundiaí, o Edson Souza conviveu com muitos jogadores, na época profissional dele, da Ponte do Guarani. E depois, profissionalmente, conheceu muitos deles. Edson, muito obrigado por aceitar esse convite aqui. Vamos conversar muito e tentar entender o que está acontecendo com a Macaca e com o Bug. Nori, o futebol, alguém já disse que é a coisa mais importante entre as menos importantes, né? Mas o futebol faz a gente conquistar amigos. Então, eu conquistei você como amigo, o Oswaldo Luiz como amigo, como irmão da igreja. E o futebol, eu gosto demais do futebol, porque eu cresci nesse ambiente. Eu conto isso para quem é mais próximo, né? O Oswaldo sabe disso. Meu pai jogou no Guarani. Quando o Guarani subiu em 1949, meu pai era o ponto esquerda do Guarani, Margarido. Tem fotos aqui, tem medalhas. Meu pai tinha um chute muito forte, desses chutes que aquela bola era pesada, acabava furando a rede, né? E o meu pai, ele me contava assim, ele falava assim, Cisso, né? Meu apelido é Cisso, ele falava, cara, a gente pagava para subir no caminhão para jogar. A gente, olha, hoje tem um jogo lá em Paulínia, um jogo lá em Valinhos. Então, para você subir no caminhão para jogar, você tinha que pagar.
ele era dessa época. E depois ele começou a viver essa época do futebol, do mercenarismo, né? Ele acabou ficando muito triste. O meu pai deixou de ir em estádio de futebol. Meu pai só foi uma vez no estádio de futebol, porque jogando pela equipe de juniores ainda do Paulista de Jundiaí, nós fomos fazer uma preliminar no Brinco de Ouro. Então, para mim ver jogar, meu pai se dignou a entrar no Brinco de Ouro de novo, porque ele não entrava mais de tão triste que ele estava. Que coisa maravilhosa ter esse depoimento, né, de um cara que viveu o futebol dentro e fora de campo, soube dessas mudanças todas e sabe, sentiu na alma a importância de Guarani e Ponte Preta. Mas, companheiros, o objetivo aqui é tentar não encontrar uma solução, mas tentar descobrir caminhos que possam significar a recuperação dessas duas equipes tão importantes e entender o que aconteceu com os dois. Porque, gente, me corrijam se eu estiver errado. Em 2013, a Ponte Preta foi vice-campeã da Copa Sul-Americana. Trabalhei nessa final, Lanús e Ponte Preta, um ótimo time da Ponte Preta. A Ponte foi vice-campeã paulista em 2017. O Guarani foi vice-campeão paulista em 2016. Quer dizer, historicamente, não faz tanto tempo que essas equipes representavam na forma como elas construíram essa, vamos dizer assim, essa memória afetiva em todos nós que gostamos de futebol. O que aconteceu para que Ponte Preta e Guarani estejam hoje na Série C do Campeonato Brasileiro, na terceira divisão do futebol nacional? Nori, assim, eu particularmente, eu tenho olhado, e a gente, nas nossas viagens, principalmente no período que a gente teve juntos, na IPTV, Edson e eu, no Sport TV, no Grupo Globo, no Premier, a gente conversava muito sobre isso. O futebol de Campinas já dá, há pelo menos uns 25 anos, sinais de que as coisas iam acabar chegando no que chegaram. Veja, esses momentos que você citou são recortes de um quarto de século em que você pode pegar o acesso, o vice-paulista da Ponte em 2008, naquela campanha espetacular, aí na final contra o Palmeiras, mas um time que revelou Renato Cajá, revelou Elias, revelou tantos jogadores. Aí você pega o Guarani de 2009, que o Vadão montou, que revelou o Ricardo Xavier, centroavante, o Fabinho, atacante, que acabou indo para o Cruzeiro. Mas são lapsos de tempo. Aí você vai para 2012, 2013, a Ponte, momentos importantes, a Sul-Americana, mas no ano que a Ponte é vice da Sul-Americana, ela cai no Brasileiro. E aí, 2017 para cá, enfim, aí o Guarani em 2012 é vice-campeão na final contra o Santos, quando o Neymar está explodindo, mas são pequenos recortes de 25 anos para cá em que os times vivem muito mais. Se a gente fosse colocar nas páginas, não policiais, mas da política, de desmandos, de descaso, de desorganização, de falta de planejamento. Se você olhar a Ponte e o Guarani de 1999, 2000 para cá, mudaram os atletas, mas as pessoas que estão em torno dos times praticamente são as mesmas. Não há uma oxigenada, uma revigorada nisso. O resultado é que as pessoas acabam se perpetuando no poder, abraçam-se ao poder e esquecem as instituições. O Guarani, nos últimos 25, 30 anos, teve 4 presidentes que não acabaram o mandato. 3 impeachments e 1 foi destituído, renunciou. A Ponte, esse grupo que está aí, é o grupo de 1996, quase 30 anos. Obviamente, um entrou, outro saiu, mas é o mesmo grupo. Então, assim, eu acho que essa é a mais completa tradução do que acontece com os times dentro do campo. É por aí, Edson? Você concorda com os Valdinho? Concordo, sim. E também há um aspecto, Nori, que eu não sei... Eu não sou dirigente, eu não sou político, então eu não entendo muito essa linguagem, a gente acompanha um pouco de fora. Mas é assim, você pega... Eu penso assim, se eu torço para a Ponte Preta ou se eu torço para o Guarani, eu quero o melhor dessa equipe. Mas isso não acontece quando você é diretor, porque a oposição ela é capaz de fazer tudo para derrubar o time para a situação não ganhar. Quer dizer, não é aquele sentido de falar, não, poxa, a instituição é maior do que tudo. Não tem isso. Como o Oswaldinho falou, o grupo se perpetua, esse grupo aqui, bom, nós estamos mandando agora. Eu vou contar um caso muito simples. O Sérgio Canielli, quando assumiu a presidência da Ponte Preta, ele era vice do Nivaldo Baldo,
que é fisioterapeuta, que atendeu muita gente, até o Guga, o Nivaldo atendeu. E quando o Nivaldo era presidente da Ponte Preta, eu fui fazer uma matéria lá, na época, pela IPTV, Nori, o sofá da Ponte Preta estava penhorado. O sofá, sabe, o lugar onde você recebe quer dizer, o cara, se você não pagar, nós vamos levar o sofá. Quer dizer, você vai visitar a ponte, não tem um lugar para sentar porque o sofá estava penhorado. Aí veio o Sérgio Carnielli, colocou dinheiro na Ponte Preta, até hoje acho que ele não recebeu, não sei se vai receber o dinheiro que ele colocou, há um problema aí com a família, mas enfim, os grupos que se perpetuaram na diretoria das duas equipes, é assim, é quanto pior, melhor. Se eu não posso fazer nada de bom para o clube, a oposição também não vai fazer, não há aquela conversa, falar, gente, o que a gente pode fazer? O que custava? As diretorias dos times, a diretoria e a oposição falam assim, gente, o Guarani não pode cair para a Série C, a Ponte Preta não pode cair, o que a gente pode fazer para ajudar? Mas não há isso. Além de todo esse aspecto que o Oswaldo já falou, também tem essa mesquinharia, sabe? Essa coisa de que o clube é meu, o sofá é meu, a estátua do Moisés do Carelli é minha, e quanto pior, melhor. E olha, é incrível que não haja esse sentimento de vontade de colocar o clube acima das diferenças políticas, né, Oswaldinho? Não, e assim, obviamente, quem vai se lembrar da direção vai lembrar, vai saber de quem eu estou falando, obviamente, até por uma postura que a gente sempre teve, o cuidado, a ética, até com sensatez, mas eu ouvi, ele falou para mim que nessa final de 2013, da Ponte com o Lanús, o primeiro jogo foi no Pacaembu, depois o segundo jogo foi lá. Eu ouvi de um dirigente que fazia parte do departamento de futebol, da direção, a seguinte frase: eu serei o primeiro dirigente campeão na história da Ponte Preta. Eu serei. Não é a Ponte Preta que vai conquistar um título internacional histórico, porque, inclusive, era a primeira vez que a Ponte disputava uma competição internacional oficial, a Sul-Americana de 13. E ele disse para mim: eu vou ser o primeiro dirigente campeão. Eu vou ficar na frente de Lauro Moraes, de Edson Ágio, eu vou ficar na frente Peri, né? de Peri Antônio Scheib, de Carlos Antônio Vaquiano, ou seja, de nomes que fizeram a história da Ponte Preta, Armando Mendonça, enfim, grandes nomes. Veja que ponto chegou. Então, a gente hoje vê, é isso aí, quer dizer, é o eu. A Ponte que vai fazer 125 anos no ano que vem, uma data emblemática, um século mais um quarto, vai estar na terceira divisão. E no Guarani é a mesma coisa. No Guarani é a mesma coisa. Chegam para apagar um incêndio, torcem para que o incêndio seja cada vez maior, para que apareçam como salvador da pátria. É terrível isso. Vocês citaram jogadores, alguns jogadores da história mais recente de Guarani e Ponte, que foram revelados. E aqui eu ainda sou meio infantil nessa coisa de internet, de edição, dos vídeos, assim. Eu vou tentar colocar uma foto que eu vou citar aqui, que vocês sabem do que eu vou falar aqui, porque quem acompanha futebol, de uma reportagem histórica de 1978 da revista Placar. Nossa. E é uma foto de um dos maiores fotojornalistas do Brasil, José Pinto, com que eu tive a honra de trabalhar e aprender muito com ele. Vou tentar colocar aqui para quem, se eu não puder postar a foto, eu vou tentar mostrar aqui. E eu vou escalar esse time aqui. Eu acho que eu vou conseguir colocar no vídeo aqui. A Placar juntou parte dos times do Guarani da Ponte, de 78, nós tínhamos Carlos, Oscar, Mauro, Polozzi, Zé Carlos e Odirley, em cima da foto. Embaixo da foto, Lúcio, Renato Premurcho, Careca, Zenon e Tuta. É praticamente uma seleção brasileira da época. Todos esses jogadores aqui poderiam, se não foram, poderiam ter sido convocados para a seleção brasileira. Era um período, aí, anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, que ganhar de Guarani e da Ponte Preta em Campinas era uma façanha para qualquer time do futebol brasileiro. Qualquer time grande do futebol brasileiro. Em campeonato nacional, os grandes de São Paulo no campeonato estadual. Era praticamente impossível ganhar de Guarani e Ponte Preta, que jogavam para 30 mil pessoas regularmente nos seus estádios. E aí nós falamos aqui nós não temos o Dicá, por exemplo, nessa foto, mas é impossível falar de Ponte Preta e não falar de Dicá. É um absurdo
o que esses dois times representam para a história do futebol brasileiro. E olha, veja só o tamanho que era o futebol de Campinas na década de 1970, porque essa seleção da Placar maravilhosa, trazendo jogadores de destaques, trazendo os laterais, um de cada lado, os extremas da ponte, o trio. E olha só a seleção que ficou reserva dessa aí. O goleiro Carlos, o goleiro do Guarani, era um Neneca, o maior goleiro da história do clube, um dos maiores. Aí você tem o Mauro aí, mas tinha o Jair Pisciani na ponte. Você tem o Oscar e o Polozzi, que era uma dupla fantástica, era o arroz e o feijão, a mistura perfeita. E do lado do Guarani, jogadores tecnicamente muito inferiores, mas que também deram uma liga incrível, Gomes e Edson. Você tem o Odirley aí, e o reserva seria o Miranda, que é um baita de um lateral esquerdo, jogador moderno, fez gol no título. Você tem o trio do meio do Guarani, Zé, Renato, Zé já falecidos, Renato e o Zenon, e você deixou no banco, entre aspas, Vanderlei e Marco Aurélio de cá. Nossa E aí Senhora. você tem Lúcio na ponta direita, o ponta do Guarani era o capitão, vice-artilheiro do time, um ponta taticamente extremamente operoso e fazedor de gols. Para a reserva do Careca, o Rui Rei, noves fora toda a polêmica, tecnicamente era um jogador de qualidade. E o Pozó, que era a formiguinha do Guarani, para o Tuta jogar. Então, eram duas seleções. Se você colocasse essa, claro que é aquela coisa. Pô, você pôs o de cá, faltou o Zenon. Mas você pôs o Zenon, faltou o de cá. E hoje, com toda sinceridade, é difícil montar um time. E a gente está falando de nomes aqui, vamos lembrar de outros aqui, porque dá para fazer um bate-papo só de grandes jogadores que os dois revelaram. Mais recentemente, você teve o Jonas do Guarani, você teve o Emerson Royal, jogador de seleção brasileira da Ponte Preta, o Lauro, mas tanta gente, Lauro goleiro, tanta gente. Teve um cara, Dori, teve um cara que foi o maior camisa 8 que eu vi jogar na minha vida, chamado Jorge Mendonça, jogou nos dois times. Sim, o Jorge Mendonça é um jogador de Copa do Mundo, um jogador espetacular, ídolo da torcida do Palmeiras, um craque de bola. É muita coisa da história que dói na alma da gente que gosta de futebol para tentar entender o que está acontecendo. Esses dois times, esses dois gigantes do futebol brasileiro, a Ponte e o Guarani, sempre revelaram muitos jogadores. Em algum momento, vocês que vivem o dia a dia do futebol de Campinas, o que aconteceu com as categorias de base do Guarani e da Ponte Preta? A gente não vê mais a revelação de grandes jogadores nessas duas marcas históricas de revelação de jogadores. Bom, eu queria falar, eu vou deixar o Oswaldo falar do Guarani, mas eu quero falar da Ponte Preta. A Ponte Preta tinha um trabalho de base em Jaguariúna e simplesmente um dia alguém chegou lá e falou assim, olha, não vai ter mais futebol de base aqui. Trancou a porta, levou a bola embora, levou a rede, não tem mais base, não tem mais nada, Nori. A Ponte Preta, esse time aí que disputa a Copa São Paulo, é um time que pega um aqui, pega outro ali, mas não revela ninguém faz muito tempo. Não tem base a Ponte. E olha, bem lembrado pelo Edson, o trabalho de base da Ponte em Jaguariúna, inclusive, acabou por falta de pagamento. Houve até um processo administrativo, a Ponte estava devendo lá valores, aluguéis, daquilo que usava como estrutura, o estádio da cidade, enfim. Então, assim, o que fizeram com o departamento amador dos dois clubes mostra exatamente a que ponto a gente chegou com essas pessoas que aí estão há tantos e tantos anos, que sequer olharam com carinho, com atenção para aquilo que é, ou que era, o DNA dos dois. É a mesma coisa você chegar numa determinada emissora de rádio e de televisão e não saber minimamente qual é a história, quem foram os grandes nomes da TV. Então, assim, dessa emissora. Esses caras simplesmente jogaram fora uma história riquíssima. A Ponte Preta, fábrica de goleiros e zagueiros. O Guarani, fábrica de meio atacantes e atacantes. Então, assim, isso tudo foi também uma parte desse estado de coisas que a gente está vivendo hoje. Não tem mais praticamente nada. Esse ano, para se fazer justiça, os times de base até que fizeram um campeonato estadual bem aceitável. No Sub-17 foram até quartas de final, no Sub-20 nem tanto, no 15 o Guarani caminhou um pouquinho, a Ponte também.
Agora, nada perto daquilo que já foi, daquilo que fez história e daquilo que representou o futebol amador, o departamento amador das duas equipes, que era uma máquina de revelar jogadores. Quer dizer, o primeiro zagueiro, a dupla de zaga de 1978 na Copa do Mundo era Ponte e Guarani, era Oscar e Amaral. Mas as categorias de base de Ponte e Guarani, vocês saberiam dizer, por exemplo, se eles estão na mão de empresários ou é coisa que os clubes estão tocando com seus próprios recursos? Ou foi tipo terceirizado assim? Não, os clubes estão. Bom, do que eu tenho. Os clubes estão Pode tocando. falar, Os clubes estão tocando, é o departamento amador dos clubes. Obviamente há uma ingerência aqui, outra ali, como nos outros clubes, o empresário traz o atleta e tal, mas ainda são administrados, são geridos pelo departamento de futebol dos dois clubes. A informação que eu tenho é essa. Eu também tenho essa informação, mas assim, sabe, o que acontece, Nuri, que a gente estava discutindo aqui outro dia, sabe que papo de uma vez o boleiro, sempre boleiro, né? E a gente acaba conversando na hora do almoço, na hora do cafezinho. Por exemplo, aqui em Campinas, você pegava um treinador, quando o Cilinho dirigia a Ponte Preta, por exemplo, ele pegava e falava assim, olha, eu vou fazer um treino hoje lá na região do Campo Grande. Levava o time para treinar lá, e a molecada ia assistir o treino, sabe? E dali já pegava, já marcava depois uma peneira. A gente não ouve mais falar em peneira, por exemplo. Então, os jogadores que são da base hoje, eles são trazidos por empresários mesmo, né? Embora o clube tenha, como o Oswaldo falou, o clube tenha a divisão de base, o sub-20, o sub-17, acabam sendo os empresários que trazem esses jogadores para cá, porque o time mesmo, quer dizer, não tem nem dinheiro para tocar o time profissional, ainda vai conseguir cuidar da base. Você precisa dar estudo para o menino, você precisa dar um plano odontológico, você precisa dar um plano de saúde. E cá entre nós, Nori, eu acho que os clubes não têm condição de fazer isso. Esse aspecto financeiro é interessante para a gente tentar trazer luz para quem vai assistir a gente aqui nesse bate-papo e é de São Paulo, é de Campinas e conhece a realidade, para quem não é, né? Do estado de São Paulo, não está acostumado a isso. Campinas é uma cidade espetacular, uma região metropolitana que eu imagino hoje que esteja aí próximo de 2 milhões de habitantes, algo assim, né? Um pouco mais. Uma potência, até mais, né? E assim, você tem, além da cidade de Campinas, do núcleo da cidade de Campinas, você tem cidades maravilhosas em volta de Campinas, com produção industrial. Campinas tem o aeroporto de Viracopos, que é um dos maiores aeroportos da América Latina. Você tem a Unicamp, que é uma das maiores universidades do mundo. Campinas é uma potência absurda. Nós temos números hoje, dados que possam traduzir em números as dívidas de Guarani e Ponte Preta? É possível chegar a um número, nem que seja aproximado, de quanto deve a Ponte, quanto deve o Guarani? Eu não saberia dizer. Eu não sei se o Oswaldo tem essa informação, mas eu não saberia dizer isso para você, Nori. Quanto é que custaria para se tornar uma SAF, por exemplo, que é o papo que está rolando aqui agora, entendeu? É uma grande caixa preta. O Guarani, até onde se sabe, tem uma situação hoje administrativa, financeira, e no que se refere às dívidas, mesmo trabalhistas ou tributárias, são uma situação que, em vista do que já foi, é uma situação, digamos aí, administrável. Administrável de bilhões de reais ainda, não sei exatamente, mas administrável mediante o aporte que a empresa que acertou aí a compra do brinco de ouro da princesa mensalmente coloca, inclusive o valor que está acabando. Tem mais alguns meses aí pela frente, vai terminar o parcelamento desse valor. Mas o Guarani... Que é a empresa aquele grupo dos relógios, Magnum, né? Magnum, isso, Magnum. Isso. E aí, assim, então, nesse aspecto, o Guarani hoje tem uma situação, se a gente for olhar para 10 anos atrás, é até razoável, mas sempre comparando com o que já aconteceu. Penhoras, o Guarani chegou a ser processado, chegou a ser acionado na justiça por um jogador que, se somado tudo que ele jogou no Guarani, não deu um tempo, não deu 45 minutos.
E o cara pediu 10 milhões de reais, fruto de coisas mal feitas, contratos mal costurados, brechas que deixaram para empresário, para o atleta. Na Ponte, o que eu sei é uma grande caixa preta. O presidente atual, desde que foi eleito no final de 2021, sempre disse: não, a gente está devendo, a situação está complicada, as dívidas crescem. Mas ele não assim, ele fala numa forma mais genérica, mas efetivamente não dá números. Não dá números. O que se sabe é que a Ponte tem uma dívida também alta, também significativa, sem falar na questão com o ex-presidente Sérgio Carnielli, que, segundo consta, passou de 100 milhões de reais o aporte que ele fez ao clube. A história do E sem, estádio do Brinco de Ouro da Princesa. sem contar, Nori, sem contar os atletas que passam por aqui e depois colocam no pau, como a gente chama, né? Porque não recebe. Isso aí, então a gente perde a conta. Aí a gente já perdeu a conta. Mas aí é o seguinte, né? Eles não pediram para jogar na Ponte Preta e no Guarani. Eles foram contratados, assinaram, não receberam, não tem direito de buscar o direito deles, né? A história do Brinco de Ouro, Oswaldinho, a gente coloca aqui, a empresa do que faz os relógios Magnum, né? Não só os relógios Magnum, uma empresa grande, um grupo, né? Empresarial, eles compraram o terreno do estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas já se sabe o que vai acontecer com o estádio Brinco de Ouro da Princesa quando terminar esse pagamento? O estádio vai ser demolido? Vai ser construído alguma coisa? Um condomínio, um shopping center no local? Não se sabe ainda. O problema no estádio do Brinco de Ouro é que houve realmente o acerto, a contrapartida é a construção de um estádio para 25, 30 mil pessoas por parte dessa empresa, um centro de treinamento e um alojamento, enfim, para o clube, para o futebol profissional e para as categorias de base. E o estádio, em relação ao Brinco de Ouro, há ainda uma grande polêmica, uma grande dúvida envolvendo isso, porque esbarra na lei de zoneamento da Prefeitura de Campinas. Ali, originariamente, é uma região de moradia, é uma região, não é de comércio. É uma região do bairro ali, o Proença, o próprio Jardim Guarani, que acaba crescendo, o Jardim São Fernando, aquela região toda ali é uma região efetivamente residencial. Então, tem muito disso. Tem a questão de como vai haver o desmembramento, a mudança na lei de zoneamento para que essa empresa possa efetivamente construir aquilo que imagina. Já se falou em shopping, já se falou num condomínio de empresas, um condomínio empresarial, já se falou em algo residencial, que parece que é a menor das opções. Enfim, mas tudo passa por isso. Passa primeiramente pela coisa estar liberada no papel, uma mudança do zoneamento, para que o grupo possa efetivamente, mas só vai tomar posse depois que entregar aquilo que prometeu, que é um estádio montadinho, que é num terreno às margens da rodovia Dom Pedro, o CT e também um alojamento. A partir do momento que o Guarani receber isso, aí, pelo que se sabe, o grupo toma posse efetivamente do Brinco de Ouro, de todo aquele terreno, de toda aquela área ali em torno do Brinco de Ouro. Se não me falha a memória... Como diz aquele aluno da escolinha do professor Raimundo, o Nori, às vezes eu penso que eu estou morando na França, mas um assunto proibido aqui em Campinas, por exemplo, seria uma arena única, como tem o Milan, por exemplo, e a Inter, sabe? O dia que vai jogar o dia que joga a Ponte pinta de preto e branco, o dia que vai jogar o Guarani de verde e branco, ninguém vai quebrar nada, porque o patrimônio é único. Mas imagina, cara, eu penso que eu estou na França, às vezes. Ou na Itália, né? Itália. Mas, assim, esse é um ponto legal que o Edson colocou, porque é um terreno um pouco pantanoso da gente colocar, porque envolve a paixão, envolve a história e a rivalidade. Isso foi, eu me lembro de que é falado várias vezes em Ribeirão Preto, né? Porque, Comercial e Botafogo, por que não fazem um estádio único, vendem os dois, o Palma Travassos e o Santa Cruz, e fazem dinheiro, fazem caixa e constroem um estádio para compartilhar. Aí tem torcedor do Botafogo que prefere, sabe, abandonar o time, fala, não, eu prefiro a morte, é isso e tal. Imagino que torcedores da Ponte do Guarani pensem da mesma forma. E assim, o que eu vou colocar para vocês aqui, eu espero que os torcedores da Ponte do Guarani que estão nos vendo aqui, eles entendam o que eu vou colocar. Que não é uma ofensa, não é uma agressão, não é nada.
é um pensamento de muitas pessoas que gostam dos dois times e imaginam. E vocês já ouviram essa história. Por que não pensar num time só da cidade? Inclusive, teve o Campinas do Edmar, do Careca, né? Mas imagino que seja impossível se imaginar um time só, uma fusão de Ponte e Guarani como solução, como é impossível pensar uma fusão de Juventude e Caxias, de Comercial e Ponte Preta, tudo. Nori, no Amador já teve um time chamado Ponguá. Ponguá. Que era uma fusão dos dois. Qual era a cor do uniforme? Qual era a cor do uniforme? Metade verde e metade preta. Tinha a metade da faixa, a metade branca com a faixa preta e a outra metade verde. E short branco. Durou quanto tempo a experiência, Edson? Não durou muito, não. Mas existiu, Ponguá. Ponguá. No Amadorzão, verdade, Ponguá. Mas vocês imaginam uma solução para isso? Assim, é impossível. Acho que até a questão que o Edson falou de compartilhar um estádio, a maioria não vai aceitar, né? Não aceita. É interessante. Campinas, ela cresceu de uma forma incrível. Eu cheguei em 1979 para 80 aqui, Campinas tinha 400 mil habitantes. Hoje é o triplo disso, 1.200.000, fora a região metropolitana, as cidades ali em torno, né? Então, a gente pode, além dos distritos, Campo Grande, Barão Geraldo, Joaquim Egídio, mas o entorno, Valinhos, Paulínia, Hortolândia, Nova Odessa, Sumaré, Indaiatuba, enfim, ali para ficar num raio aí de 30 quilômetros, não passar disso. Então, assim, apesar desse crescimento demográfico, econômico, os torcedores ainda são extremamente, vou pensar a palavra aqui para também não ser agressivo, são extremamente, assim, raízes, né? Não vou dizer outra coisa, mas são, assim, muito ligados a isso. Então, assim, você imaginar esse tipo de cenário, nossa, é uma facada no coração, é a morte, porque aí vai fundir os times, aí a questão do uniforme, como é que vai chamar o time, e aquela coisa da ligação, da tradição dos dois, um time é de 1900, outro de 1911, então ainda atrás, o campineiro nascido, o Edson Souza é da Gema, eu sou um agregado por adoção. da cidade. Hã? Eu sou campineiro adotado. Por adoção. Eu sou campineiro por adoção, exatamente. O Edson é da Gema, é da Pompeia, eu sou por adoção. Mas, assim, o torcedor, o campineiro, ele tem algumas coisas assim, ele não abre mão, ele é extremamente... E agora eu vou dizer uma coisa, porque, sim, minha esposa, meus 3 filhos, meus netos, tudo campineiro. Mas eles são extremamente bairristas. É muito comum, ou era na minha época de cursinho, de faculdade, o cara perguntar para você de onde você veio. Eu vim de São João da Boa Vista. Você veio do interior? Isso é muito bom, isso é muito bom. Não, era isso. E aí de você, se você rateasse, você estava excluído da amizade da roda. Então eu vejo isso como, sinceramente, algo impossível no que se refere a essa fusão, mediante essa coisa que é da personalidade, da característica do povo campineiro. E essa história do interior é muito divertida, porque eu acho até que o Edson Souza estava com a gente nessa transmissão, que eu nunca vou esquecer. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu sou do interior, sou caipira. Sou caipira nascido em Jaú, família de Bariri, do lado da minha mãe, família de Olímpia, do lado do meu pai. E adoro o interior, gosto da raiz do interior de São Paulo, mas a gente estava transmitindo lá Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. E por uma dessas, lá no Moisés Lucarelli. Eu, Milton Leite, acho que era o Edson Souza, um dos repórteres. E a torcida do Botafogo, por algum motivo, chegou atrasada. O jogo já estava rolando. E aí entra e a torcida da Ponte ali nas numeradas, começa aquela provocação e tal. Aí um gaiato lá na numerada da Ponte, ele... Aí, pé vermelho, caipira! Eu falei, mas peraí, caipira chamando caipira de caipira? E a gente rindo ali, mas tinha essa coisa do campineiro não se considerar do interior, considerado meio assim a capital do interior, né? Exatamente, não, isso é muito comum. Hoje em dia, você vê menos essas manifestações, porque, claro, a cidade cresceu absurdamente e hoje, talvez, se a gente fosse fazer aí uma proporção,
Talvez hoje as pessoas que vieram de fora para estudar, para trabalhar, meu caso, minha família, meus pais, hoje talvez a gente tenha aí, não sei, um empate técnico nesse 1.200.000 pessoas aí, entre os nascidos aqui e os que vieram de fora. Eu tenho uma passagem que é algo que me marcou demais, quando o Atlético Mineiro bateu o campeão da Copa do Brasil de 2014. Eu morava num bairro perto ali da IPTV, houve um foguetório, que, sinceramente, para mim eu estava na Pampulha, estava lá no Savassi, e assim, depois eu vim a saber que na época Campinas tinha pelo censo mais de 200.000 pessoas vindas de cidades de Minas Gerais. E me impressionou, uma queima de fogos pela conquista do Atlético, e nunca mais isso saiu da minha cabeça. E de fato, hoje é assim. Tanto que nas pesquisas aí, as duas torcidas não são mais as principais da cidade. Já foram superadas pelos grandes clubes de São Paulo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras e pelo São Paulo. E o Flamengo, que sempre é uma potência onde quer que esteja. Então, hoje menos, mas essa manifestação era a coisa mais comum do mundo. Ah, você veio do interior. E esse assunto Nuri, que o Oswaldo trouxe aí também, há um outro aspecto. Assim, eu vim de uma família pobre, sabe? Às vezes o meu pai, às vezes a minha mãe só almoçava e meu pai só jantava, porque não dava para ter duas refeições, né? E, cara, eu nunca tinha ouvido falar em Real Madrid, nem em Arsenal, nem em PSG. Você pega essa molecada aí, eles torcem para esses times, cara. Por que você não torce para Ponte pro Guarani, bicho? Mas não, o nego torce. Por quê? Por causa também dessa situação aí. Sabe, não tem investimento, eu cheguei a levar minha filha no estádio, minha filha adora futebol, a Karen, ela torce para São Paulo, já fez a minha neta torcer para São Paulo também, que é a Carolina, vai fazer 10 anos agora. Levei a minha filha em algumas vezes, então, minha filha tem foto com o Caio Ribeiro, tem foto com o Djalminha, mas cara, não dá para você levar os filhos no estádio, é perigoso, Nori, é complicado demais. Aí você falou de Djalminha, Luizão, Amoroso, estamos lembrando dos caras que, né, Roger na ponte, tanto O cara bom que esses Washington, dois times. Coração O Valente. Washington, mas tanto cara bom que passou por esses dois times que é um pecado ver o que está acontecendo. Mas eu quero jogar a nossa conversa para tentar um tom um pouco mais otimista em relação ao futuro, o que pode ser feito. Né? Porque eu guardo com muito carinho na minha memória afetiva de jornalista o derby que eu comentei, um derby campineiro. É uma experiência espetacular. Gente. É uma coisa assim que você vive aquilo. Eu vivi aquilo dias antes, o momento, os 90 minutos e dias depois, sabe? De estar ali, de sentir a pulsação do estádio, qualquer que seja, o Brinco ou o Majestoso, o que mexe com a cidade, né? Sem os exageros da violência, da briga, né? De casos, inclusive, de morte que aconteceram. Mas, assim, eu não consigo imaginar que o Guarani e a Ponte Preta vão se resignar e vão aceitar essa situação de serem times hoje secundários. Porque a gente está vendo um movimento, né, Oswaldinho? Só para completar, por exemplo, claro. A gente está muito próximo de ver o Novo Horizontino e o Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. Cidades aí de 70, 40, 50 mil habitantes, mas que estão trabalhando futebol profissionalmente com muita seriedade há muito tempo e estão chegando. Aí saem Ponte e Guarani, entram Novo Horizontino e Mirassol. Né? Eu não consigo imaginar que Ponte e Guarani vão aceitar isso calados esportivamente e não vão buscar uma recuperação. E eu ouvi do Eduardo Batista, que é técnico do Novo Horizontino, que tem raízes da Ponte Preta. O pai é o Nelsinho, que recentemente foi treinador e foi revelado como jogador pela Ponte Preta no final dos anos 60. Fez parte daquele time maravilhoso que revelou, inclusive, o Dicá, o Nelson, lateral. O Eduardo falou para mim, falou, hoje no mundo do futebol, você oferecer um projeto de trabalho do Novo Horizontino, do Mirassol, da Ponte do Guarani, a Ponte e o Guarani estão num plano abaixo. Ele disse isso para mim. Claro que não disse com alegria, porque ele é apaixonado pela Ponte, tem um carinho, embora, logicamente, a condição profissional esteja acima. Mas ele disse, ele só faltou dizer para mim o seguinte, que se convidar ele para vir para cá, para um ou para outro, ele não sai de lá de jeito nenhum. Então, assim, esse tipo de situação
mostra de fato aquilo que a gente vive hoje. E olha, a gente está falando do primeiro clássico, uma das maiores rivalidades do Brasil e um dos primeiros clássicos da história do futebol. Quer dizer, é um clássico de 112 anos. O primeiro derby é de 1912. Então, assim, é muito difícil. Foi um derby que lotou o Pacaembu em 1979. É um derby que decidiu um turno de Campeonato Paulista em 1981. Enfim, são times que revelaram jogadores para a seleção brasileira desde 40, 50 anos atrás. Agora, eu, com toda a franqueza, e assim, sem querer ser o arauto aqui do desânimo, da desilusão, esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar, de narrar alguns jogos da Série C pelo streaming, pela Zapping. Fiz vários e vários jogos, até a 12ª, terceira rodada, depois tive que me ausentar, um problema de saúde que eu, graças a Deus, passei. Mas, assim, eu digo para vocês com toda sinceridade, se não houver uma mudança, um choque de realidade, um sacode das duas direções, dos clubes, no sentido de priorizarem as instituições, eu digo para vocês, assim, com toda a segurança, não vai ser fácil voltar. A Série C é um campeonato que tem times que tem camisa, Náutico, Figueirense, Londrina, Botafogo da Paraíba, CSA, ABC, times que têm representatividade na divisão. E olha, se não houver um choque de realidade, um limpar geral e começar de novo, tijolinho por tijolinho, alicerce, olha, vou dizer para vocês, vai ser difícil voltar, viu? E o Guarani já ficou na Série C aí uns 2, 3 anos seguidos, aí era difícil voltar, né? E eu fiquei com medo quando a Ponte Preta caiu no Campeonato Paulista para a Série A2. Falei, meu Deus, como é que eles vão fazer? Mas aí trouxeram um abençoado do Hélio dos Anjos aí, que o camarada pegou o time na unha, aí descobriu o Gé jogando no interior aí no futebol amador, montou o time e conseguiu, a Ponte Preta era superior mesmo aos outros times, conseguiu subir. Aí eu falei, bom, agora quem sabe o Hélio dos Anjos fica um tempo aí, mas o Hélio dos Anjos disse o seguinte, eu não quero empresário dentro do vestiário. Não aceito, não quero, não vou admitir. O que aconteceu? Mandaram ele embora. Primeira, a Ponte Preta subiu da Série A2 para a Série A1, primeiro jogo, o Hélio dos Anjos foi embora. Quer dizer, a gente roda e cai no mesmo ponto, Nori Oswaldo. Os interesses não são os interesses que desejam perpetuar a instituição. O cara quer falar, como o Oswaldo falou, eu vou ser campeão, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, infelizmente. E aí o resultado é isso daí, 2, 3 mil torcedores a cada partida. Como é que você toca futebol com uma arrecadação de 50 mil no jogo? Não tem jeito, gente. 50 mil meu condomínio gasta aqui com porteiro, se for ver. E assim, então, que é isso, hein? O Edson Souza tá morando bem, hein, Oswaldo? Como diria o profeta Bruno Henrique, é outro patamar. Outro patamar. E a gente falou de jogador aqui, não posso esquecer, e não esqueceria nunca do Neto, só o Neto, o Guarani, o que ele representa para o Guarani e o que ele demonstra de amor pelo Guarani cotidianamente no programa dele. Tá? Você falou do Nelsinho Batista aí, da relação que ele tem com a Ponte. Mas a questão do empresário, eu, pelo menos, acho que não tem problema nenhum. Um empresário tem um time de futebol, montar um time de futebol, desde que ele trabalhe profissionalmente. E querendo ser campeão, não só vender jogador. Que a gente vê o que está acontecendo aí com o Mirassol, com o Novo Horizontino. Às vezes a gente ia fazer jogo lá do Mirassol, eu nunca fui a Novo Horizonte fazer jogo. Gostaria de ir um dia. Mas a Mirassol fui várias vezes. E sei lá no Maião, Zé Maria de Campos Mais, você viu um gramado legal, uma iluminação. E aí uma vez fazendo um jogo da Ponte Preta, o presidente, não lembro qual, subiu lá e falou, presidente, aí dá um jeito nesse gramado, presidente. Como é que a Ponte Preta pode querer jogar bem futebol com esse gramado? Não tem. O Guarani deu um jeito, melhorou o gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Pô, Ponte Preta, como é que o cara vai querer jogar bola num gramado que tá a cada 2, 3 meses está horrível, né? Tem várias coisas que a gente precisa cobrar pela importância que essas duas equipes têm. A realidade agora para Ponte Preta e Guarani, além da Série C de 2025, vem o Campeonato Paulista.
que é a garantia de um derby, pelo menos, né? Nós teremos, talvez a gente tenha os derbys, não sei como é que vai ser a divisão dos grupos da Série C e tal, regionalização, mas devemos ter um derby também, provavelmente, na Série C. O que já tem de notícia em Campinas sobre o que Guarani e Ponte Preta vão fazer para o Campeonato Paulista, ou ainda não tem nada acontecendo? Olha, na ponte, a informação é que o João Brigatti passa a ser o gerente de futebol, o executivo de futebol, e o clube vai atrás de um treinador. E que vários jogadores serão dispensados e vai haver uma reestruturação, afinal de contas, o orçamento para o ano que vem também é menor. Então, hoje é inviável você ter aí no teu elenco um jogador de 60, 70 mil reais. E no Guarani, o que eu soube é que vai haver uma grande reestruturação, inclusive, curiosamente, contra o Ceará, domingo, já vai ser um time totalmente alternativo. Os 3 goleiros do elenco principal já foram dispensados. Os 3. O Pegorari, o Vladimir e aquele menino Douglas Neves, Douglas Borges, enfim. Douglas Borges. Douglas Borges, obrigado, Sus. E assim, então, o que a gente percebe é isso. Agora, vai ser um ano muito desafiador, e já vou passar a bola para o Edson. Vai ser um ano muito desafiador porque você tem que montar um time para o campeonato estadual para pelo menos não correr risco de cair, como o Guarani quase caiu esse ano. E, ao mesmo tempo, guardar, né, aquelas moedinhas no cofrinho para montar um time competitivo e tentar um acesso na Série C. Como chegar, como equacionar isso, para mim, vai ser a grande questão. Eu tenho medo porque o executivo de futebol do Guarani vai continuar, o Rodrigo Pastana. E boa parte desse elenco que está aí hoje, que caiu, foi ele que montou. Tem uns caras aí, Nuri, que eu vou falar para você. Já que você falou do meu condomínio, né? Esses caras não jogam no time do meu condomínio, não. Não jogam mesmo. O Oswaldo sabe do que eu estou falando. E na Ponte Preta, as más línguas dizem que o João Brigatti vai ser o gerente de futebol, porque a hora que o treinador cair, ele já assume, né? Já está dentro do clube. É o papo que rola. Eu entendo o amor que o João Brigatti tem pela Ponte Preta, mas eu não entendo esse vai e vem que a Ponte Preta faz dele bolinha de ping-pong, né? Vem cá, Não, vai para lá, vem cá, vai para lá. E 2020, 2021, quando ele saiu daqui, ele saiu indignado, revoltado, dizendo que ele nunca mais voltaria, que o torcedor continuaria, mas que profissionalmente nunca voltaria. E acabou voltando e pegou numa situação assim super delicada, pegou o time para 3 partidas, já consciente de que seria muito difícil conseguir manter o time na Série B. E já com esse projeto de ser o gerente de futebol, quer dizer, a direção da Ponte, ela não consegue juntar 2 peças de Lego, porque ela mal consegue trazer um treinador. Esse cara vem para tentar salvar o time do rebaixamento, mas já vem com a promessa de cargo para o ano que vem. Quer dizer, como é que eles imaginam que chega isso no ouvido dos atletas? Pô, escapou, caiu, o cara tá aí o ano que vem como gerente de futebol. Então, assim, é tudo mal feito, mal parado. Aí o presidente fala que o Nenê Santana ia continuar e que só ia trazer técnico no ano que vem. Aí, meia hora depois, aparece o João Brigatti no Majestoso. O Guarani, ele cumpriu à risca todas as lições da cartilha do rebaixamento. Ele trocou de técnico 4 vezes, 5 treinadores no ano. Se nós fizermos aí uma soma rápida de 38 rodadas do Brasileiro, mais 12 do Paulista, são 50 jogos, para fazer uma conta redonda, é um técnico a cada 10 partidas. Isso dá 2 meses e meio no nosso calendário. Ele trocou de executivo de futebol 3 vezes. Começou um rapaz, com todo respeito, não vou citar o nome, ele não sabia nem, com toda franqueza, não sabia nem onde ficava o brinco de ouro. Depois veio um outro, mais ou menos, tadinho, ficou uma semana, 2 semanas. Nosso amigo Toninho Cecílio, grande Toninho, revelado no Palmeiras, zagueiro do Botafogo, do Cruzeiro, Toninho. E agora está o Pastana. O Guarani, na virada do turno, fez 26 trocas no elenco. 26. Mandou 14 embora, trouxe 12. Peraí. Se você faz 26 trocas no elenco no final do primeiro turno, é porque tá tudo errado. Eu até tenho um amigo bugrino que é apaixonado e que é dono de restaurante, ainda falei para ele hoje isso. Falei, pô, se você troca um garçom, troca um rapaz da cozinha, tudo bem. Agora, se você troca todos os garçons, todos os cozinheiros, então você fez tudo errado.
Então, o teu restaurante está fadado a falir. E o Guarani A tem gente, tudo isso. a gente chegou a fazer uma reportagem, Nuri, uma coisa assim, rir para não chorar, né? Teve uma época nessa Série B que o Guarani tinha mais treinador do que Vitória. É Mais verdade. treinador do que. Mais É treinador. Como é que verdade. pode dar certo um projeto desse, gente? Agora, deixa eu só falar um negocinho do João Brigatti. O João Brigatti é meu amigo do Oswaldo também. Eu vou falar para você: olha, o cara é ponte pretano. Eu acho que se um dia pedisse para ele trabalhar de graça, talvez ele até trabalhasse. O cara gosta da Ponte Preta. Esse cara abriu uma bandeira da Ponte Preta num derby, no Brinco de Ouro. O pessoal subiu para aquecer. E ele com a bandeira escondida no calção, igual o Paulo Nunes fazia com aquela máscara de porco do Palmeiras, sabe? Escondeu a bandeira no calção, aqui aqueceu a galera, não sei o que, papá, aqueceu. Na hora de descer, rapaz, ele abriu aquela bandeira, balançou a bandeira e colocou no campo, mas deu uma confusão, rapaz. Deu um rolo, aquilo que foi terrível. É uma das histórias Esse é o do lado, derby. esse é o lado bom do derby, né? É isso que se constrói, né? Não, claro, empurra, um xinga daqui, xinga dali, faz parte. Não para partir para a ignorância, tiro, pedrada, paulada, isso aí não existe. O Edson Souza começou, no nosso começo de bate-papo, ele falou de SAF, Oswaldinho. Vocês acham que é um caminho para salvar Guarani e Ponte Preta, transformar a sociedade anônima de futebol? Porque, pô, tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona, né? Tem o exemplo aí do Botafogo, tem o exemplo de outros clubes que estão num caminho legal, e tem o exemplo do Vasco, por exemplo, que até agora não se acertou. Eu Né? não O sei o que que Cruzeiro eu, está não sei meio o que que o confuso. Oswaldo, não sei o que que o Oswaldo pensa disso, mas a SAF lá do Red Bull Bragantino esfregou aqui na cara da Ponte Preta essa possibilidade. O Bragantino mandou jogos aqui durante 2 ou 3 temporadas, usava o estádio, só não usava o CT, porque o CT de Bragança lá é maravilhoso, né? Mas esfregou na cara da Ponte Preta a possibilidade de tornar uma SAF aqui. Não, Ponte Preta, é raiz, não quero ser SAF. Agora, a última coletiva do Conselho de Administração do Guarani, eles pensaram, chegaram a citar essa possibilidade. Não sei se vai virar, mas um assunto foi falado. Antes nem se admitia falar isso, né? Agora, nessa reunião aí, eles reuniram um pessoal lá para falar mais do mesmo, né? Para não falar nada. Mas o único assunto que foi pensado, assim, além da permanência do Pastana, é a possibilidade de se transformar numa SAF, mas eu não sei, eu acho que ainda, eu acho que o time, como diz o Oswaldinho, é muito raiz para aceitar uma situação como essa, mas sei lá, se for a situação, eu acho que o caminho vai ser esse, né? Eu confesso que assim, eu não tenho uma opinião formada sobre SAF. Eu não vejo assim 100% a certeza, a garantia. Agora, a gente tem que olhar dentro voltar o olhar para aquilo que a gente tem no momento. Pior do que tá, não tem como ficar. Se a SAF vier tanto para um quanto para outro e minimamente colocar ordem na casa, e eu falo ordem na casa de fora para dentro, de bastidores para dentro do campo, já fez alguma coisa. Então, assim, dentro do cenário caótico que os dois times vivem hoje, não é possível que a SAF consiga piorar mais ainda, o que já não tem mais até como ser piorado. Então eu vejo por aí com bons olhos. Não tenho uma convicção absoluta sobre o projeto, eu acredito ainda, né? Como uma pessoa que, repito, que é apaixonada pelo futebol de Campinas e que deve a profissão a tudo aquilo que viu com os times daqui da cidade, eu não, sinceramente, ainda sonho em ver as equipes se reerguendo pelas mãos dos verdadeiros pontepretanos e bugrinos. Ainda sonho com isso. Não sei, acho que cada vez mais, até porque a idade vai passando, né? Cada vez vai ficando mais difícil. Agora, repito, pior do que tá, um caos desse jeito, administrativo e esportivo, não imagino que a SAF venha e piore as coisas ainda mais. Acho que minimamente é bater no fundo e voltar a tentar de novo emergir. Como diria Tem uma Regina questão. Duarte, eu tenho medo. Eu tenho medo. Gente, todos nós que gostamos do futebol e sabemos da importância do Guarani e da Ponte, temos medo disso. E eu fico imaginando o empresário de Campinas, e Campinas tem empresas gigantescas, importantíssimas, em nível internacional, inclusive. O cara fica pensando na hora de investir, porque deve ser um trevo a cabeça, né? Porque para investir, eu não posso investir só na Ponte, o lado do Guarani vai me boicotar. Eu não posso investir só no Guarani, o lado Ponte vai me boicotar.
Então, para fazer qualquer tipo de investimento, o empresário da cidade ele tem que pensar nessa realidade também, vai ter que investir nos dois. E talvez seja uma das saídas. Realmente é muito, muito triste, muito preocupante. Mas eu quero terminar esse nosso papo aqui, amigos, em alto astral. Eu vou pedir para o Edson Souza contar uma história para todos nós aqui, que ele me contou uma vez dos tempos dele de jogador de futebol. O Zaldinho já está rindo que ele sabe a história. Hoje, vou contar, hoje daria cadeia isso aí. Hoje daria cadeia. Não, até porque eu posso falar isso aqui, eu não gosto da expressão, mas ela está muito em voga, assim, você pode contar, porque você tem lugar de fala. Você sabe que essa história é uma história que não carrega nenhum tipo de preconceito. E eu queria que você contasse, porque é uma história deliciosa do que é o mundo do futebol que você presenciou, né? Era um Paulista e Ponte Preta, é isso? Mas conta pra gente, Edson. Paulista e São Paulo. Eu treinei um coletivo maravilhoso, o técnico era o Cilinho. Treinei um coletivo maravilhoso na sexta-feira, o Cilinho falou assim, vou colocar o menino para jogar. E o Cilinho técnico do Paulista de Jundiaí. No sábado ele foi demitido e o professor Biagin falou, você é muito menino, eu vou deixar você no banco. Acabou colocando 2 centroavantes, o Valdomiro e o Djalma, que inclusive jogaram aqui na Ponte Preta, para começar o time, o Wilsinho na ponta direita, o Djalma e o Valdomiro, e me colocou no banco. Só que o banco tinha 5 jogadores negros. Tinha o Edson, goleiro, jogou no Goiás, grande amigo, a gente está sempre conversando, Lázaro, lateral esquerdo, Domingos, zagueiro, o Valdir, centroavante, e eu. 5 negros. Aí, e era banco raiz, só ficava 5 jogadores no banco de reserva, um banquinho de cimento, quem conhece o Jaime Sintra, sabe? Um banquinho de cimento, ficava os cinco crioulos sentados ali. Apertadinho ali, né? O Terto, que também era crioulo, veio bater um escanteio. E aí, ele colocou a bola, deu espaço para trás, o Edson falou assim, vai chutar o pau da bandeira aí, hein? Ele olhou e falou assim, sai pra lá, bando de urubu! E bateu um escanteio. Ele iria... Não dá para viver uma situação como essa, com muito mimimi. Mas, cara, foi uma coisa muito engraçada. E tem uma outra que eu vou contar rapidinho também. Nós fomos fazer uma preliminar... Grande Tertuliano. Cara, a gente foi jogar contra o Corinthians no Pacaembu, preliminar. E aí os meninos da base já concentravam com o time titular, né? E aí, cara, o Paulista contratou um atacante que veio de Sorocaba, ele se chamava Titica. E a gente tinha um menino, que o apelido dele era telefone, mas é aquele telefone antigo, você sabe por que é telefone, né? Ele era bem escuro, eu falo assim com muita tranquilidade, porque o meu pai e meu pai já falecido, e meu irmão, eles são bem mais escuros do que eu, assim, eu puxei um pouco mais da minha mãe. Então, cara, um dia no Pacaembu, eles disseram assim, sai Augusto e Ricardo, entra um Titica e telefone. Cara, o Pacaembu veio abaixo. São essas histórias do futebol. Mas sabe como é que o cara pode chamar Titica, rapaz? Isso é muito bom. Cara, essas histórias de futebol mais simples, né? Uma coisa mais... E que se sabia que era efetivamente uma brincadeira que não se faz mais hoje, que não se deve fazer, por uma questão de respeito, né? Porque só quem sente a dor sabe, né? É verdade. É isso que eu falo. O Edson tem um lugar de fala que o Oswaldo não temos, porque nós nunca sofremos esse tipo de preconceito. É verdade. Nós somos absolutamente solidários a quem sofre esse absurdo preconceito. E o Edson explicou bem a história do telefone. Antigamente, os telefones eram todos pretos, né? Todos os telefones eram da mesma cor, não tinha telefone branco. E ficava essa coisa assim. Mas é delicioso ouvir essas histórias do Edson, que além de um grande companheiro, é um baita contador de história. Amigos, eu estou muito feliz de ter visto... Fala, Oswaldinho, para a gente encerrar aqui. Não, assim, quem ouve o Edson falar não sabe que ele foi um jogador, realmente ele foi um profissional do futebol e por esses caminhos da vida, ou desses caminhos, não foi. Mas o Edson, a coisa que ele aprendeu com o seu Margarido, o pai dele,
Se você olhar ele jogando bola hoje, com mais de 60, você não sabe se ele é destro ou se ele é canhoto, porque a batida dele na bola é do mesmo jeitinho, com a mesma qualidade, com o pé direito e com o pé esquerdo. Coisa que ele aprendeu com o seu Margarido, que batia o tiro de canto, batia o corner, né, o escanteio, com o pé trocado. Batia na ponta direita, batia com o pé sempre invertido. E ele foi um jogador, não foi profissional. E uma das histórias, ele fez parte de uma das maiores equipes do futebol amador aqui da região, Malhas Rolf, do seu Olinto Romanelli, né? E tinha um lateral esquerdo chamado Checheto, lateral. E na Como é que era o apelido? Como é que era o apelido? Checheto. Era apelido ou era sobrenome? Não, apelido. Aí, na semana da decisão do Campeonato Amador, o Checheto apareceu para treinar o tornozelo desse tamanho. E aí os caras desesperados, pelo amor de Deus, não podemos perder, lateral esquerdo, jogador de saída do time, ele era bom de bola, e o time encaixadinho, arrumadinho e tal. Aí levaram o Checheto num médico, num fisioterapeuta. Tomazini. Seu João Tomazini, massagista da Ponte do Guarani, mora na Avenida Jorge Tibiriçá, aqui no Jardim dos Oliveiras. Bom, aí o João falou para ele, ó, Checheto, não tem como, você tem que fazer o contra 6 minutos o pé, e aí você vai para um outro balde com água quente, o que você suportar da temperatura, e deixa. Faz 3 sessões de 10. Bom, passou a semana. Quando chegou na sexta para o coletivo, o tornozelo do Checheto desse tamanho. Aí os caras falaram, ô Checheto, mas você não fez o tratamento? Ele falou, eu não fiz, porque eu não tenho balde em casa. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Balde, cara. Isso é maravilhoso. Gente, ó, ficou muito, embora o assunto seja triste, essa decadência do futebol de Campinas, foi uma alegria muito. Até passarinho cantando, é isso? Aonde? Tem. Aqueles relógios de passarinho, é da minha neta. Porque tem um que tem até o Irapuru canta nesses relógios, não é? Relógio bonito. Gente, ó, eu fico muito, muito feliz de rever os amigos, ainda que virtualmente. Vocês são 2 dos melhores amigos que eu fiz na profissão, sempre com muito carinho, muito respeito pelo que vocês construíram. Eu e o Oswaldinho tomamos muita chuva, muito sol em treino de time aqui em São Paulo, juntos, sempre com muito profissionalismo, muita alegria, sempre trocando boas informações. O Oswaldinho, um cara respeitadíssimo na equipe histórica da Rádio Globo e muitas outras empresas. O Edson Souza, muitos jogos fizemos em Campinas e região, Jundiaí, inclusive, essas histórias maravilhosas. Amigos, foi muito legal, agradeço muito a disponibilidade e o tempo de vocês, e que, de alguma forma, a gente possa contribuir, né, humildemente, com alguma ideia, uma reflexão sobre o que está acontecendo com o Guarani, com a Ponte Preta, e que na próxima que a gente faça da volta dos 2 à Série A do Campeonato Brasileiro. Nori, a gratidão é minha, você sabe que é recíproco, absolutamente recíproco, o carinho, o respeito, a admiração por você de tantos e tantos anos, de tantas décadas já, e muito feliz por ser escolhido, né, por você ter me convidado. Tem tanta gente fera aí, aqui mesmo no jornalismo esportivo, mas ter recebido o convite, para mim, um privilégio. Você sabe, você tem meus contatos, aqui você tem um amigo, você tem um irmão, para a hora que precisar, para o que precisar. Obrigado de coração pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do futebol da nossa cidade, em que pese de uma forma, né, apontando um momento tão difícil, tão complicado. E Edson Souza, meu amigo, meu irmão, um cara que a gente tem muita resenha, muita história junto, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar rindo até as 10h30 da noite. Obrigado de coração, um beijão para vocês, e estou sempre à disposição aqui. Ô, Nori, a gente vai ficando velho, vai ficando mais mole, né? Mais sensível. Mas, cara, quando você me fez esse convite, eu saí falando para minha esposa, para minha filha. Cara, fiquei emocionado, meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, puxa vida, o futebol não me deu muita coisa, mas me deu amigos, cara. Você é um grande amigo que eu tenho. O Oswaldinho, então, nem se fala. Cara, você
o seu pedido não é pedido, é uma convocação. O dia que você quiser vir aqui na minha casa, quiser tomar um café, quiser conhecer Campinas, passear no bosque, quiser tomar um café, quiser me chamar de novo para participar do seu podcast, cara, eu estou à sua disposição. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. E um abraço para o Oswaldinho também, que está me devendo um café aí, quem sabe agora, cobrando ao vivo aqui, ele paga. Eu que agradeço, amigos. Eu adoro a cidade de Campinas, tenho algumas histórias da minha carreira de atleta ainda, quando jogava voleibol. Joguei uma final de estadual mirim de voleibol pelo Clube Atlético Paulistano aqui no ginásio do Guarani contra o Fonte São Paulo. Eu tive a oportunidade de enfrentar alguns dos maiores jogadores de vôlei da história, formados no Clube Fonte São Paulo. Maurício, levantador, Ronaldo, Pompeu. Conheci muita gente boa em Campinas e, gente, muito, muito obrigado. Agradeço Edson Souza, Oswaldo Luiz, teve uma quedinha aí da conexão do Oswaldinho, mas não tem problema. O papo já foi muito, muito gostoso. Eu agradeço a todos vocês. Façam as suas inscrições no canal, espalhem por aí o canal. E a gente falou sobre Guarani e Ponte, sobre esse problema grave do futebol de Campinas. Esperamos voltar com coisas e assuntos melhores sobre Guarani e Ponte no futuro breve. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau.